Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal do OP. Agora 10 horas e 10 minutos do dia 16 de março de 23. Bem, gente, a gente está na nossa terceira, na verdade quarta parte do assunto sobre geração de vapor, caldeiras. Então a gente pretende concluir hoje o assunto de geração de vapor e a partir de amanhã a gente volta a falar mais sobre os tipos de caldeiras, que era o elemento principal do nosso bate-papo, mas precisava falar sobre geração de vapor. Bem, gente, então falando sobre isso, né? Deixa eu mudar de tela aqui para que a gente possa captar melhor. Aí a nossa tela inicial, né? Aqui é a nossa publicação de hoje. Olha lá, geração de vapor, caldeira, o que existe e por quê. Continuação C. Já fizemos duas anteriores e a primeira que foi só uma pré-apresentação. Mas aqui a gente publicou alguma coisa a mais. Nós colocamos alguma coisa sobre vapor superaquecido e alguma coisa sobre quantidade de calor, muito importante para quem trabalha com projeto e necessita de saber quanto de calor que ele precisa fornecer, como é que ele faz isso, né? Então, tem uma formulazinha aqui, que chama-se calor sensível, né? Calor sensível, mas na verdade eu chamo isso aqui de simplesmente a fórmula para quantidade de calor. Então, a quantidade de calor, normalmente ela é dada em joule ou quilocal, ou cal, né? Calorias. A massa, né? Quanto que você vai ter que alterar a sua temperatura, né? O volume disso, né? O calor específico da substância que você está mudando a temperatura, né? E a variação de temperatura. Normalmente você vai trabalhar com Kelvin, mais graus centígrados ou Kelvin, são os dados, né? Então, o que você faz aqui? A fórmula utilizada para calcular a quantidade de calor, né? Que é transferida de ou para o corpo, é dada pela equação fundamental de calorimetria, que foi essa que nós falamos agora. Por que ele fala calor sensível? Porque, na verdade, quando você faz esse aquecimento, essa mudança de temperatura naquilo que você está aquecendo, pode até estar refrigerando, tá? Mas, e você precisa saber aliás, você não vai mudar o estado físico daquilo. Por exemplo, você pega uma água num banho-maria, você não pode deixar virar vapor, vai ter que ficar com água. O chuveiro, né, o volume, aquele volume que vai naquele copo do chuveiro de água, ele não pode virar vapor, tem que ser água. Né? Numa estufa, você vai aquecer um ambiente, né? Igual um forno, né? O forno, você vai fazer um bolo lá, alguma coisa, assar. Você tem um volume de ar ali, você tem que aquecer. Por exemplo, você fala 180 graus, então ele está na temperatura ambiente, 20, 25 graus, você vai ter que mudar a temperatura para 180. Aí você vai saber, através dessa fórmula, a quantidade de calor necessária. E tem uma formulazinha muito legal, eu não lembro agora se é exatamente isso, mas se não me engano é 860 quilocal. Eu não lembro se é quilocal ou cal. É igual a 1 kW. Né? Então é fácil para a gente poder fazer essa transformação. Beleza, gente? Só queria comentar isso aqui, que é o ponto final. Né? Na verdade, não é o ponto final, é o ponto inicial. Se você não souber isso aqui, você não vai precisar resolver nada. Né? Bem, dentro disso, deixa eu me voltar, eu vou até, antes de mostrar isso, então você tem o vapor, a caldeira sai do calor sensível, né? Está esquentando a água, começa a entrar em ebulição, chega no ponto de ebulição e vai virar calor latente. Isso daqui vai gerar aquele gás, o vapor, mas com partículas d'água, né? Aí
Isso daqui, ele tem formas de você controlar. Lembra que eu comentei ontem sobre você, com o vapor saturado, você consegue saber, né, através da pressão, quanto que você está alterando a temperatura, né? Então tem uma tabela aqui muito legal que todos os peguei errado. Todos os sistemas, né? Todas as literaturas a respeito vocês vão encontrar. Essa aqui, ó. Então, aqui ela está em libras por polegada, tá? Mas você tem também em quilos por centímetro quadrado, tá? Então, por exemplo, ó, você tem 0,3 libras, equivale a 101 graus. Você passou do ponto de ebulição, ó, passou 1 grau. Se você passar 9 graus, ó, 109, você vai estar com 5,3. Normalmente as caldeiras, eu vou pensar em quilo aqui, tá? Para ficar mais fácil. Elas trabalham entre 10 e 15 quilos, a maioria das caldeiras nas empresas por aí. Então seria a temperatura do vapor a 116 graus, 121 graus, tá vendo? Então você sabe você sabe a que temperatura você vai chegar. Se você tá lá com uma determinada temperatura, você precisa saber quanto de pressão é necessário no seu equipamento para gerar uma temperatura X. No caso aqui, por exemplo, 15,3 para 121 graus. Aí você consegue adaptar isso ao seu QMC ΔT. Beleza, gente? Então tá bem claro isso aqui. Outra coisa é sobre o vapor saturado. O vapor saturado, ele tem uma curva, tá? Você começa a esquentar a água aqui, ó, a água não saturada. Você começou a esquentar o vapor saturado, você começou a esquentar, ele vai chegar num ponto crítico, aonde ele vai se tornar o vapor superaquecido, tá? Normalmente é isso daí, esse ponto crítico, ó lá, é 376 graus Celsius, que vai ser, né, mais ou menos na faixa de 221 bar, né, próximo de 221 quilos. Naquela tabela anterior a gente consegue saber, tá ok? Aqui, ó, 3.200 PSI, tá vendo? Bem, voltando aqui ao nosso assunto, deixa eu ver sobre o vapor. Aqui. Nesse quadro, o que a gente consegue ver é que ó, o vapor superaquecido, né, é um vapor com uma temperatura superior ao seu ponto de ebulição. Nós mostramos no gráfico. Pressão absoluta em que a temperatura é medida. A pressão e a temperatura do vapor, né, superaquecido, são proporcionadas e independentes, pois a temperatura pode aumentar enquanto a pressão permanece constante. No gráfico vocês viram aquilo lá, a pressão se mantém constante, mas a temperatura pode aumentar, né? Olha lá, pois a temperatura pode aumentar enquanto a pressão permanece constante. Beleza, gente? Mas tem mais informações aqui, visitem a página que vocês vão entender melhor, né? Voltando à nossa figura aqui, deixa eu ver aqui, sim. Então tá aqui, ó, em vermelho aqui você pegou o vapor saturado, passou por um superaquecedor, que é através dos gases de combustão, e seca esse vapor saturado, elimina as partículas de água e manda para o seu processo, ok? Bem, gente, era isso que a gente precisava informar, principalmente a fórmula de quantidade de calor, né? E a gente espera que tenha sido proveitoso para vocês. Agradecendo aí a presença, né, de vocês aqui conosco. PT, saudações e um grande abraço. Encerramos aqui o papo de geração de vapor. Tchau!